Olá, seres sentipensantes, Estela falando, eu ando filosofando, e você? O vídeo de hoje é uma complementação do vídeo que eu postei a respeito da minha irmã, que tem pensamentos intrusivos, obsessivos. Então eu vou falar aqui um pouquinho a respeito do que vem acontecendo com ela, depois que nós começamos a fazer uma ressignificação, tentando olhar pelo lado positivo os pensamentos que vêm e que a nossa mente dualista, nossa mente dual, ela interpreta como sendo algo do mal, como sendo algo que não está aqui para nada, não serve para nada. Então eu quero desmistificar, tá, ainda sobre a nossa mente dualista, que nossa mente dual, ela tem a tendência a ser tudo o que o planeta Terra é, que é as polaridades, os opostos. Então é o certo e o errado, o bom e o mal, o bem e o mal, noite e dia, frio e calor. Então isto é uma mente dualista. Mas a mente de Deus, ela não é uma mente dual. Então quando tem gente que pensa assim, e a injustiça, e as mortes? Bom, eu falo da minha parte das novas crenças que eu estou abraçando, que Deus está em tudo. Então Deus, ele é ciente de completamente tudo que está acontecendo no planeta, né? Deus não está lá olhando a gente se acabar aqui embaixo e está de braços cruzados. Esse tipo de coisa, para mim, não é o Deus que eu sigo e que eu entendo como o Divino Criador. Então o Divino Criador, ele está nas pequenas coisas. Nós temos que ter uma mente mais ou menos como a mente de Deus. Porque se a gente recebeu a informação que felizes os que choram, por que será, né, felizes os que choram? Se a minha irmã tem chorado anos e anos e anos e anos por conta desses pensamentos obsessivos, né, como é que ela vai aprender a controlar os pensamentos obsessivos? Bom, se ela resolver tomar remédio, é como eu falei, ela vai beber, ela vai tomar medicação, a medicação vai lá fazer um efeito durante um tempo, mas e se ela não tiver dinheiro para comprar caixa de remédio, como já aconteceu, não é? De ela não ter dinheiro para comprar o remédio antidepressivo. E se acontecer dela ter efeitos colaterais? Então, é necessário que nós tenhamos consciência de aprender com todas as situações. Aprender o que, Estela? Aprender que se tem um pensamento obsessivo e eu ainda raciocino, eu não estou esquizofrênica, eu não estou uma pessoa em desequilíbrio mental. Eu simplesmente estou sem domínio próprio. Eu não sei se vocês concordam, mas uma pessoa que tem domínio próprio, ela não deixa qualquer pensamento chegar na mente dela. E se esta pessoa está permitindo que qualquer pensamento chegue à mente dela e destrua, por exemplo, a autoestima dela, destrua o dia dela, destrua a autoconfiança, ela não está tendo uma mente de Deus. Ela está tendo uma mente dualista, que é a mente do planeta Terra, que é bem e mal, certo e errado. Então, se eu tenho lá um pensamento, como ela falou, que ela estava com um pensamento de inutilidade, o que você vai fazer com esse pensamento de inutilidade? Você vai assinar embaixo e vai dizer, esse pensamento que eu estou tendo, ele está correto, eu sou uma inútil. Então, existem pensamentos que a gente chama de negativos, que eles são muito piores. E ela já teve esses pensamentos, inclusive recentemente eu tive que voltar correndo da praia, que eu estava com a minha filha, numa tarde dessas, ela dizendo que ela queria morrer, que ela ia se matar. E eu não levei a sério, justamente porque quando você tem uma pessoa do seu lado, que ela está precisando desenvolver algumas forças internas, você tem que deixar que essa pessoa experimente alguma dor. Porque se você não deixar que essa pessoa, de uma certa forma, consiga lidar com aquilo que ela está vivenciando, você vai viciar esta pessoa no seu auxílio e na sua ajuda. Muitas vezes Deus ele quer que a gente ajude, mas muitas vezes Deus ele quer que nós deixemos a pessoa vivenciar algumas coisas ruins, entre aspas, para que ela possa conseguir tirar de dentro dela a força e ela ter a própria maestria de organizar a vida dela, organizar os pensamentos, principalmente combater aqueles pensamentos que não são edificantes. Durante muitos anos eu carreguei uma boa parte da minha família nas costas.
E eu nunca tinha entendido essa lição, de que se eu fizesse pelas pessoas, eu estaria tirando o direito delas de se autodesenvolverem. Eu estaria tirando delas a capacidade de se sentirem pessoas que podem se desenvolver sem a minha presença. Então, é muito complicado quando eu falo isso hoje, porque me parece que fica uma imagem de pessoa ruim ou de pessoa fria. Mas eu sempre fui muito da dualidade. Então, eu sempre estive lá no papel de salvadora da pátria. E hoje eu saí desse papel de salvadora da pátria, mas não para ir para o outro extremo, para ficar uma pessoa fria, mas para vir para o caminho do meio, para vir para o equilíbrio, de entender que eu estou dando recursos e subsídios para que ela saia deste lugar onde ela está. Mas eu não posso fazer por ela. Ela vai ter que fazer por ela. Assim como se nós viemos curar algumas dores, desenvolver alguns potenciais no planeta Terra, a gente não vai querer que Deus faça tudo por nós, né? Então, Jesus, ele ensinou a pescar. Jesus, ele não pegou e ficou pescando por todo mundo. Jesus ensinou aos apóstolos a pescarem. O que significa? Que você vai pescar na sua vida as teorias que vão te fazer bem, você vai pescar na sua vida os conselhos que te dão. Então, não sejamos igual aquela metáfora de que você caiu num rio e aí vem um tronco de árvore e ao invés de você se apegar a ele, você diz, não, Deus vai me salvar. E aí vem um galho, começa a bater na água, ao invés de você se apegar àquele galho, não, Deus vai me salvar. E lá você está se afogando, perdendo todo o seu fôlego. Então, que a gente possa ter a consciência de pegar estes galhos e fazer a nossa própria salvação. A gente pegar esse tronco e seguir no fluxo, para que a gente não morra. Então, muitas vezes eu vejo pessoas, como eu já fui muitos anos assim, de um vitimismo que carece de crescer essa força interior. Quem está no vitimismo, quem está naquele pensamento de ó vida, ó azar, precisa entrar num outro tipo de raciocínio, de paradigma, de pensamento, que é para poder a sua própria vida desenvolver. E você sentir como se você fosse o protagonista daquilo que você está vivendo. Então, que nós não sejamos figurantes, né, da nossa própria vida. Porque sermos figurantes, nós seremos apagados. Nós não teremos um papel principal. Nós não estaremos nos holofotes das nossas próprias conquistas. E nós não estamos fazendo isso para ninguém, estamos fazendo isso para nós mesmos. E eu, que tenho uma filha, estou fazendo isso por mim e também estou fazendo isso pela minha filha, para que ela tenha orgulho de mim, para que eu não dê trabalho para ela quando eu estiver velha, quando eu tiver uma senhorinha já e eu ficar totalmente dependente dela para tudo. Então eu quero continuar trabalhando a minha mente, continuar usando o meu cérebro para pensar sobre a vida, para filosofar sobre a vida, para filosofar sobre as minhas escolhas e principalmente para filosofar sobre os meus resultados. Porque uma vez que você não tem resultado ou que você tem resultados parciais, você tem que começar a se perguntar, esse caminho que eu estou seguindo, é isso mesmo? Esta escolha que eu estou fazendo é por aqui mesmo? Eu tenho pessoas que eu conheço que dizem o seguinte, foi dito por alguém que eu tenho que me comportar assim. E aí ela pega e vai se comportar do jeito que foi dito por alguém. Tá bom, mas tá funcionando? Tá te trazendo cura interna? Tá te fazendo perder o medo de tudo? Por sinal, é até um vídeo que eu vou fazer referente ao medo. Porque, de uma certa forma, eu sinto que eu nasci com menos medo do que outras pessoas, tá? Então, tem pessoas que falam assim, mas você é corajosa. Não, eu acho que não é questão de ser corajosa, porque a coragem a gente desenvolve. É uma questão de encarar e enfrentar os medos. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Espero que este tenha tido algum tipo de informações úteis, algum tipo de informação que você possa acrescentar aí no seu diáriozinho, tá? De crescimento espiritual, de crescimento emocional
psicológico, para você se entender, tá? Então, deixo aqui o meu abraço e eu ando filosofando. E você?